E aí, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de educação física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e convido vocês agora a fazer a leitura do objeto de conhecimento aqui comigo. Aula 10, objeto de conhecimento, processos de funcionamento e compreensão da diversidade de linguagens em diferentes gêneros e suportes. Detalhamento, polêmicas envolvendo os diferentes esportes, torcidas organizadas, violência, preconceito, respeito às regras e uso de imagem para a venda de produtos, doping, inclusão, entre outros. Muito bem, então vem comigo discutir aí esses assuntos polêmicos que permeiam aí esse meio esportivo. Vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, então, alunos, a gente começa aqui falando sobre esse contexto esportivo e por que não trazer esse cenário aqui de um campo de futebol? É o esporte aí que é mundialmente conhecido, né, onde as pessoas param durante aquele período, né, de Copa do Mundo ali para torcer pelo seu país e nós, como brasileiros que somos, né, a gente torce também pelo nosso Brasil aí que tem história dentro desse esporte, né? Mas quando a gente fala de esporte, existem temas ali que estão agregados, que estão dentro desse contexto esportivo, que muitas vezes trazem uma certa preocupação, né? Então, antes da gente entrar de fato nesses temas que muitas vezes podem ser sensíveis, a gente vai definir aqui o que de fato é o esporte. Bom, segundo o Tubino, 1999, o esporte é uma atividade abrangente, visto que engloba diversas áreas importantes para a humanidade, como saúde, educação, turismo, entre outros. Então, quando a gente fala de esporte, a gente não está falando só do jogo propriamente dito, só daquela disputa que existe ali naquele momento. A gente está falando sobre diversos cenários, diversos temas que fazem parte desse contexto, né? Então, vamos ver aqui o que o esporte ele abrange, né? O esporte ele é uma manifestação da expressão humana, é através do esporte que o homem ele é capaz de se expressar, ele vence barreiras, né? Ele coloca toda a sua emoção ali durante aquela competição. O esporte ele também desempenha um papel vital na preservação e na celebração da identidade cultural. Vamos aqui tomar, né, trazer à tona aqui a nossa memória os momentos de Copa do Mundo, né, como eu citei inicialmente. Nesses momentos, as pessoas realmente se empenham durante esse momento aí de Copa do Mundo, né? As pessoas elas vêm aqui e fazem toda uma manifestação da sua cultura, né, de pessoas de diversos países, torcendo, obviamente, pelos seus próprios países, para que ganhem a Copa do Mundo, e aí, principalmente nos momentos de abertura, né, desses eventos, como também dos Jogos Olímpicos, a gente vê uma manifestação cultural muito presente, onde, de fato, as pessoas vêm e apresentam, principalmente aquele país que está sediando aquele evento, vem e mostra toda a sua cultura, mostra toda a sua alegria, né? Tudo aquilo que vem de dentro do seu povo, né? Tudo isso é passado para uma multidão e também televisionado, né? Que as pessoas elas podem assistir esse evento mesmo não estando lá presentes. E isso é muito rico, né? Porque as pessoas passam a conhecer a cultura daquele local, a cultura daquele país, a cultura daquele povo. E isso é capaz de fazer com que não só essa cultura ela seja conhecida, né, seja expandida, como também preservada. Então, tudo isso a gente deve justamente a essa manifestação do esporte, né? E o esporte ele também ultrapassa fronteiras e une pessoas de diferentes origens e nacionalidades em torno de uma paixão comum. Isso a gente pode ver muito bem exemplificado no futebol mesmo, né? Que é o tema, que é o esporte aí que movimenta muitas pessoas. Então, nesses momentos onde está tendo os campeonatos, onde está tendo essas disputas a nível mundial, as pessoas, elas, de fato,
se conhecem, elas se relacionam, países conhecendo culturas diferentes, né, pessoas de países diferentes se conhecendo e expandindo, né, todo esse conhecimento. E isso, o que que ocasiona? Essa ultrapassagem aí das fronteiras, né, que, unindo essas pessoas que, se não fosse esses eventos esportivos, provavelmente não haveria essa união em prol de um objetivo, né, que é justamente comemorar, se alegrar, se divertir durante essas competições, né? E também esses momentos, né, essas manifestações esportivas, ela acaba estimulando o desenvolvimento econômico. Quando a gente pensa, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, né, onde as pessoas elas compram passagem, visitam o país que está sediando aqueles jogos, né? E tudo isso movimenta não só a economia durante o evento que está acontecendo, mas também antes. Quando a gente pensa na Copa do Mundo, a gente pensa aí em toda uma construção do local, né, para comportar aquelas pessoas. Os estádios eles são renovados, às vezes construídos estádios novos ali para sediar esses eventos. Também temos a questão dos alojamentos para receber os atletas, o comércio ele se prepara para receber aquele evento, não somente esses eventos de grande porte, mas também os de pequeno porte, né, como os campeonatos regionais, os nacionais, né? Então tudo isso faz com que a economia ela gire ali durante aquele momento, antes também e também depois, porque a partir do momento que aquele local ele é conhecido, as pessoas elas visam melhor aquele país, aquela cidade, e aí passam a visitar, o turismo ele se movimenta. Então tudo isso o esporte ele é capaz de fazer dentro de uma sociedade, ok? Temos também um outro ponto que o esporte ele incentiva a adoção de hábitos de vida mais saudáveis, né? Porque a gente vê, por exemplo, os atletas, a gente sabe que eles têm toda uma rotina rigorosa ali de treinos, de hábitos de alimentação mais saudáveis, eles não podem sair muito daquele ritmo, né? Porque eles precisam apresentar um resultado positivo, eles precisam superar, né, as suas habilidades, trazer ótimos resultados, e para isso, obviamente, eles precisam estar com a saúde em dia. E uma pessoa que mira num atleta como esse, ou numa atleta, por exemplo, obviamente vai querer repetir esses hábitos para que ele também alcance esses resultados. Então, dentro do esporte, a gente vê a adoção de hábitos de vida mais saudáveis, né, que é incentivado aí por conta da visibilidade desses atletas. Temos também o favorecimento ao aprendizado de valores e princípios morais, como trabalho em equipe, respeito, disciplina e fair play. Sobre o fair play, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho, tá? A gente vai abordar um pouco mais esse tema, porque ele é super importante para manter a ordem dentro do esporte. Temos também um outro ponto, que é a promoção da inclusão social, proporcionando oportunidades para indivíduos de todos os contextos participarem e se destacarem. Então, o esporte ele é para todos. Embora existam algumas modalidades esportivas, né, que às vezes causam uma certa limitação por conta do poder aquisitivo, que são esportes vistos como esportes mais caros, né, para serem praticados, mas ainda assim existem diversas modalidades esportivas disponíveis aí, que você pode escolher essa modalidade esportiva para trazer ali para o seu cotidiano, para praticá-lo, né? Então o esporte é para todo mundo. A gente vê, por exemplo, história de atletas que não tinham nada, não tinham condições financeiras, não tinham patrocinadores, mas com luta, com garra, com muito treino, disciplina, chegaram a alcançar um bom resultado, principalmente nesses eventos esportivos aí grandiosos, como eu citei para vocês, a Copa do Mundo, né, e também as Olimpíadas. E a partir de então, as suas vidas mudaram. Então, o esporte ele é democrático, ele é para todo mundo, né? Todo mundo pode praticar um esporte, não precisa ser necessariamente a nível de competição, né? Mas como uma forma de lazer, por exemplo, né? Quem nunca gostou de jogar aí, principalmente os meninos na fase escolar, as meninas também, um futsal, né, um futebol, um vôlei. Então, essas
modalidades esportivas estão aí justamente disponíveis para fazer parte do cotidiano das pessoas, ok? Agora, falando sobre aquele assunto que eu falei que a gente ia abordar um pouco mais, que é o fair play. É um tema super importante, é um ponto muito importante para ser abordado dentro desse contexto esportivo. Vamos ver então que o fair play, ele é um termo difundido pelo Barão de Coubertin, que foi aí o idealizador dos Jogos Olímpicos, né? Ele que é o responsável por criar os Jogos Olímpicos da era moderna, né? E na prática significa honestidade na execução da tarefa e respeito pelo adversário. Também lealdade, honra e jogo limpo. Então o fair play ele vem a ser justamente essa igualdade ali na hora da disputa, né, tornar ali essa disputa a mais igualitária possível, mais justa possível, né, sem que você utilize de subterfúgios ali para vencer o seu oponente ou a equipe oponente, ou seja, jogo limpo, né? O próprio nome ele já é autoexplicativo, né? Jogo limpo, uma disputa limpa para que seja justo o resultado. O fair play ele também representa um modo de pensar e agir, né? Isso tem que ser de fato consagrado ali na vida do atleta, né? Isso tem que ser levado não só para o campo esportivo, mas principalmente para o seu modo de viver, né? Porque as atitudes elas têm que coincidir tanto dentro, né, dali da disputa, do campo, quanto também fora. O exemplo do atleta ele tem que ser a todo instante, né, em todos os cenários. Não aceita também o uso da astúcia e artifícios, nem subterfúgios para obter sucesso, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, o fair play, ele não vai utilizar-se dessas estratégias aí que não são legais, que não são honestas para vencer ali o seu oponente. E, infelizmente, o fair play, ele é ameaçado por interesses pessoais, comerciais e situações que nada coincidem com os objetivos do esporte. Então, apesar, né, do Barão de Coubertin, né, bater muito nessa tecla do fair play, do jogo limpo, infelizmente, ao longo dos anos, isso foi perdendo ali essa essência e hoje a gente se depara com temas super importantes que precisam da nossa atenção, precisam ser abordados e conversados, como é esse momento aqui em que eu estou falando, né, e conversando com vocês a respeito de temas sensíveis, como vocês vão observar: o preconceito, a violência, o doping e a propina. Então, são aqui 4 temas muito importantes, né, que preocupam de fato em como está sendo levado com seriedade essa questão do esporte. Vamos abordar cada um desses temas aqui de maneira responsável, obviamente, né, e que tanto vocês quanto eu, a gente possa refletir, né, sobre esses temas e não permitir que isso se permeie, né, que isso permaneça aí nesse cenário esportivo. Tá certo? Vamos então começar a abordar aqui sobre a questão do preconceito. O que vem a ser o preconceito, né? Observem bem essas imagens aí que retratam alguns cenários aí de preconceito. Então, o preconceito ele vem a ser uma ideia que é pré-concebida, né? É um preconceito sobre algo ou alguém antes mesmo de você conhecer esse algo ou alguém, fazendo assim então um julgamento precipitado, discriminatório e estereotipado. Então, o preconceito ele vem atuar de maneira, por exemplo, você não conhece determinado atleta, você não conhece determinada pessoa, você não sabe da história, e aí você vem e já julga, né? Já pré-julga aquela pessoa, já taxa aquela pessoa de determinada coisa, sem conhecer a história de vida daquela pessoa, as lutas que ela enfrentou, enfim. Então, preconceito dentro do esporte, como vocês vão observar aí na cartela, ele trata ali a questão de racismo, xenofobia, homofobia e misoginia, né, que são casos recorrentes aí no mundo esportivo. Também temos as disparidades de financiamento e patrocínio, oportunidades
de competição e tratamento de atletas com base no gênero, na sua raça ou orientação sexual. E para deixar isso claro para vocês, né, esse tema que é tão, apesar de ser um tema sensível, ele ainda assim persiste nos dias de hoje nessa questão dos aspectos esportivos, eu vou trazer aqui para vocês para que a gente observe aqui as últimas notícias que a gente encontra a respeito desse tema dentro do esporte. Então, fazendo uma pesquisa rápida aqui, a gente vai ver que existe ainda, né, uma luta muito grande a respeito de enfrentar esses preconceitos que foram citados aí para vocês durante a nossa aula, né? Então, por exemplo, temos aqui uma notícia que fala assim: racismo no esporte. Quais são as soluções? Outro, casos de preconceito contra atletas cresceram 40% nos estádios brasileiros. Olha só que situação aí que a gente que traz uma preocupação muito grande, porque através justamente desse crescimento aí do preconceito, né, contra determinados atletas, como no caso a gente vê muito nos noticiários aí acontecendo, principalmente nos campeonatos brasileiros, onde a torcida xinga um jogador de futebol, por exemplo, por conta da sua cor, fazendo gestos ali que não são legais, né, simulando um animal, por exemplo. Tudo isso é questão de preconceito e precisa ser banido de fato dos esportes, porque isso não condiz com o espírito esportivo, ok? Muito bem, então vamos ver aqui então, depois que a gente rolou essas notícias aqui, como é que a gente consegue combater esse cenário, né? Como é que a gente consegue combater o preconceito? Através da promoção de programas educacionais e campanhas de conscientização para atletas, treinadores, dirigentes esportivos, espectadores e comunidades esportivas em geral, sobre a importância da diversidade, inclusão e respeito mútuo. Promover a diversidade e a representatividade em todos os níveis do esporte, desde a base até o nível profissional. E também responsabilizar indivíduos e instituições que promovem ou toleram comportamentos racistas e preconceituosos no esporte. Então, como primeiro momento aqui, a gente tem a questão de discutir esse tema, né? Sensibilizar através da discussão desses temas, que é o que a gente está fazendo agora. E também tem a questão da punição, né? Porque uma vez que a pessoa faz uma coisa dessa e não é punido, essa não punição acaba incentivando ele a repetir esse ato, né? E é uma coisa que precisa ser de fato combatido. Temos o outro tema aqui super importante, que é a questão da violência, né? E o que a gente entende como violência? É justamente coagir o adversário dentro e fora do campo de competição com atitudes grosseiras, né? Que são representadas ali através de gestos obscenos, da violência física ou de ofensas pessoais. E a violência, ela ocorre entre os torcedores, os jogadores em campo e até mesmo agressões a árbitros. E extrapola também os limites dos esportes, se transforma em um problema social mais amplo, envolvendo questões como vandalismo, racismo e intolerância. É crucial que haja um trabalho conjunto entre clubes, federações e autoridades para coibir e punir severamente atos de violência, visando a garantir a segurança de atletas, torcedores e demais envolvidos. Então, esse é um assunto também muito presente ainda, infelizmente, no cenário esportivo. E aqui a gente toma como exemplo, que é mais próximo da gente, né? Como o Brasil é um país do futebol, nos eventos esportivos, infelizmente, a violência ela tem imperado, principalmente entre as torcidas organizadas, né? Que não aceitam ali o resultado daquele jogo e partem para a agressão, né? Então, aqui a gente vai ver algumas notícias relacionadas a essa questão, né? Por exemplo, Ceará bate Fortaleza, cadê? Briga entre torcidas de Fortaleza e Ceará marca a chegada para o clássico. Ou seja, um evento que é para ser bom, que é para ser prazeroso, é cercado por violência, por briga. E tem também
uma pessoa permanece internada após briga de torcidas no Recife. Ou seja, pessoas sofrem consequências por conta da inconsequência de certos torcedores. E esses torcedores, né, ao invés de incentivarem os seus clubes, os seus times, eles acabam fazendo com que esses clubes, esses times sejam penalizados, muitas vezes com a ausência de torcidas ali durante as partidas, né? E isso é uma coisa assim que de fato traz uma consequência ali que não é legal. Mas vamos ver aqui então como é que a gente consegue combater a violência dentro do esporte através do desenvolvimento, né, e do implemento de políticas e diretrizes anti-violência em organizações esportivas, ligas e federações esportivas. Também a questão de envolver a comunidade local, autoridades policiais, escolas e organizações da sociedade civil no combate à violência no esporte. Temos a questão também de promover programas educacionais e campanhas de conscientização sobre os impactos negativos da violência no esporte e os valores do fair play, respeito mútuo e espírito esportivo. Então, aqui vocês observam o quanto é importante a questão do debate sobre esses temas, de conscientizar, de sensibilizar as pessoas a respeito desses problemas que ainda permeiam, que ainda estão inseridos no contexto esportivo. Isso é muito importante. Outra situação também que a gente vai ver agora é a respeito do doping, né? O que vinha a ser o doping? É o uso de substâncias e métodos proibidos para melhorar o desempenho e também é um dos maiores problemas do esporte moderno. Então, o doping ele vem a ser quando o atleta ele utiliza-se de substâncias que vão potencializar as suas capacidades físicas e faz com que esse atleta ele apresente ótimos resultados. Mas será que isso é justo? Será que de fato é justo uma competição onde um atleta está usando substâncias que vão potencializar as suas habilidades corporais, enquanto o outro que vai estar disputando com ele não está usando substância nenhuma, está ali na garra, na coragem, na força? É justa essa competição? Lembra que o Barão de Coubertin sempre batia na tecla ali do fair play, da competição justa, e isso vai contra esse princípio, né? Muito bem. Então, o doping, ele é uma prática ilegal e prejudicial à saúde. Busca, então, uma vantagem competitiva, né? E os escândalos de doping, eles abalam ali a credibilidade de diversas modalidades esportivas e de atletas, levando a sanções e desclassificações. Então, quando a gente fala de doping, a gente está falando de pessoas que muitas vezes apresentam um ótimo resultado, né, vai arrancando diversos títulos ali, vai ganhando diversas competições, mas quando passa pelo exame antidoping, ele é pego, né? Então, será que valeu a pena, né, querer esse destaque todo justamente em cima de algo que é desonesto, que é injusto? Né? Então, para que a gente consiga aí ter uma noção de como é que estão as notícias, né, a respeito desse tema, vamos ver aqui as principais notícias que saem a respeito do doping. Bom, aqui está falando sobre um tenista, né, conhecido como Sinner, que ele foi pego ali no exame antidoping, e aí a justificativa que ele utilizou, né, para se defender é que o fisioterapeuta dele utilizou um líquido massageador que continha uma substância que era proibida e por conta disso ele foi contaminado, né? Inicialmente essa justificativa foi aceita, mas aí depois eles entraram no acordo e ele foi afastado ali durante 3 meses, das competições, né? Então, olha como o doping, o uso ilegal de substâncias pode fazer na vida do atleta, né? E também nós temos uma notícia aqui de um atleta também, inclusive brasileiro, né? Ouro no Rio de 2016, Thiago Braz é suspenso por doping e perde Paris 2024. Então, olha só a consequência, né, que um atleta pode sofrer se for pego no exame antidoping, né? Isso não é legal, isso não é justo, né, com as outras pessoas que estão competindo, e a gente tem que preservar esse espírito esportivo, né, esses valores que o esporte ele requer.
né? Tanto para o atleta na hora que está ali competindo, quanto também na sua vida fora do cenário esportivo. Isso também é muito importante. Como é que a gente consegue, então, combater o doping no mundo esportivo? Promover programas educacionais e campanhas de conscientização sobre os riscos e consequências do doping para a saúde dos atletas e para a credibilidade do esporte. Investir em pesquisas e desenvolvimento de tecnologias de detecção de doping mais avançadas e eficazes. Impor sanções severas e proporcionais para atletas, treinadores, médicos e outras partes envolvidas que sejam pegos praticando doping. Então, é necessário, além de debater, né, sobre esse tema, de trazer essa sensibilização para todas as pessoas que fazem parte do meio esportivo, é preciso também punir, porque através da punição a pessoa, obviamente, ela vai repensar a sua atitude e ver se realmente vale a pena seguir, né, com essa desonestidade. Ok? Agora vamos para um outro ponto, né, da nossa aula a respeito desses problemas que envolvem o ambiente esportivo, que é a propina, o suborno. Então, a propina e o suborno é uma oferta de dinheiro para facilitar uma vitória ou uma derrota de uma equipe ou atleta, né? E esses casos no esporte, eles são alarmantes. Dirigentes, árbitros, como vocês vão observar aí, e até mesmo atletas, eles são acusados de aceitar subornos em troca de favorecimentos, manipulação de resultados e desvio de verbas. Esse tipo de prática compromete a integridade das competições e a confiança do público, né? Então a gente vê aí, como a gente vai observar aqui nessa notícia, que isso é muito presente dentro dos esportes e acaba fazendo com que as pessoas não acreditem mais se aquele resultado daquela competição foi um resultado justo ou não, se foi um resultado comprado ou não. Como, por exemplo, CPI houve ex-árbitro suspeito de interferir em resultado de jogos. Olha só quão preocupante esse cenário é dentro do contexto esportivo, né? Porque que sabor tem essa vitória se você sabe que aquela vitória foi comprada, né? Não existe mais uma disputa justa, uma disputa limpa. Cadê o fair play? Essas coisas a gente precisa se questionar e combater através de diálogos, através também de punições e, né, de investigações mais acirradas ali para que, de fato, essas coisas elas venham à tona e recebam ali as punições necessárias. Vamos ver, então, como combater a corrupção no esporte? Bom, então como é que a gente combate a corrupção no esporte? Estabelecendo e promovendo uma cultura de transparência e prestação de contas em todas as organizações esportivas, incluindo federações, ligas, clubes e comitês olímpicos. Também estabelecer mecanismos eficazes de investigação e fiscalização para detectar, investigar e punir casos de corrupção no esporte. Estabelecer medidas de proteção eficazes para os denunciantes de corrupção no esporte, garantindo que eles não sofram represálias por reportarem atividades ilícitas. E esse último ponto aqui é super importante, porque imagina só, uma pessoa que de fato nutre, né, esse espírito esportivo, essa honestidade que é requerida dentro do contexto esportivo, observa ali então uma situação que não é justa, que não é honesta, vai lá e denuncia. Imagina se essa pessoa começa a receber ali represálias, né? Começa a ter perseguições e muitas vezes, dependendo do cargo que ela ocupa, acaba perdendo esse cargo justamente porque denunciou um esquema de corrupção dentro do esporte. Isso não pode. Essas pessoas que denunciam, que têm essa coragem de denunciar, né, elas precisam ser protegidas justamente para incentivar que mais pessoas falem sobre isso, né, e de fato revelem e retratem ali aquilo que não está ocorrendo de acordo com o espírito esportivo, de acordo com os valores que são requeridos dentro do esporte.
Muito bem, então aqui a gente conseguiu abordar alguns pontos, né, que são preocupantes, que precisam da nossa atenção, que merecem ser debatidos para que a gente, de fato, se sensibilize com esse tema e não deixe que o espírito esportivo, que o esporte, os eventos esportivos, eles acabem sendo destruídos por conta da ganância de muitas pessoas, ok? Então, espero que vocês tenham conseguido compreender todos esses pontos. Passem a discutir aí com os colegas de vocês, nas comunidades, com os professores, com os familiares de vocês, durante as competições que vocês provavelmente possam ali realizar, né, na comunidade de vocês, entre os colegas de vocês. Procurem manter o espírito esportivo ativo, né, os valores do esporte ali, de fato, entrando, né, na mente de vocês, na vida de vocês, para que a gente consiga aí resgatar esse espírito esportivo, os valores do esporte aí dentro da nossa sociedade, tá certo? Porque o esporte ele vem justamente para transformar a sociedade de maneira positiva, não negativamente, como a gente tem visto aí essa luta que ainda permeia dentro da sociedade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse momento de discutir aqui comigo sobre esses pontos super importantes. Eu me despeço por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.